Rolem as iniciativas, está no ar o Papo Dado Cast. Eu sou Henrique Miller, o seu anfitrião, mestre, narrador, guardião, seja lá qual sistema você joga, esse aqui é o seu podcast de RPG. Antes de tudo, eu já peço o seu apoio curtindo aí o episódio, segue o nosso perfil aí na sua plataforma de streaming favorita e ativa as notificações para ouvir os episódios assim que forem lançados, beleza? Você já ouviu falar nos termos linear, railroad ou sandbox para se referir a estilos de narrativa dentro das aventuras ou crônicas de RPG? No episódio de hoje, eu vou te explicar o que significa cada um desses estilos e dar exemplos de como eles podem se encaixar dentro do seu jogo. Se você é mestre de RPG, já deve ter se deparado com algum destes termos, ou não, ao longo da sua jornada na busca pela narrativa perfeita. Muitas vezes a maioria dos mestres e narradores não se atentam a qual estilo de narrativa suas aventuras possuem, pois apenas preparamos e escrevemos tudo conforme nossa imaginação vai se soltando. Mas conhecer os diferentes estilos de aventuras que existem dentro do RPG vai te ajudar bastante na hora de preparar o teu jogo e conhecer melhor a forma que os teus jogadores mais se divertem na hora da jogatina. Vamos começar falando sobre aventuras lineares. Aventuras lineares são aquelas nas quais os personagens possuem pouco ou quase nenhum controle sobre como superar os desafios e conflitos que surgem em seu caminho. Esse modelo de aventura geralmente se encaixa no estilo Dungeon Crawler, que é aquela clássica masmorra onde os personagens entram, chutam portas, matam os monstros e seguem para a próxima sala até chegarem no objetivo final, sem esperar muitas mudanças pelo caminho. Nas aventuras lineares, cada desafio possui uma forma de ser superado e não existe possibilidade de ser contornado, sendo obrigatório para o andamento da história que os personagens o superem. Os desafios e conflitos apresentados nas aventuras lineares geralmente dependem de testes específicos para serem superados, deixando o jogo estagnado caso os jogadores não tenham a sorte necessária nos dados. Os desafios são matematicamente desenvolvidos para que grupos de determinado nível sejam capazes de superá-los. A mídia mais comum de se encontrar aventuras lineares é nos videogames. Você tem um caminho a ser traçado e precisa superar tudo o que existe entre você e seu objetivo de maneira bastante mecânica, sem possibilidade de alternativas na forma como vai fazer isso. Jogos como Diablo e God of War são exemplos de linearidade, pois apesar de darem ao jogador uma sensação de liberdade ao escolher a classe ou o conjunto de habilidades utilizadas durante a gameplay, não dão outra alternativa a não ser sentar porrada em tudo que vier pela frente para chegar ao final do game. Já as aventuras Railroad, para quem não sabe, Railroad é o termo em inglês para se referir a uma linha férrea, os trilhos por onde o trem viaja, né? Essas dão um pouco mais de liberdade para que os jogadores tomem suas decisões na hora de resolver os conflitos. Apesar de uma aventura Railroad possuir um começo, um meio e um fim, e muitas vezes existirem etapas que precisam ser concluídas para que o jogo avance, os jogadores têm a liberdade de decidir como vão interagir, reagir e superar os desafios e os conflitos que se apresentam ao longo do jogo. Enquanto em uma aventura linear, caso o grupo encontrasse um ogro, não haveria outra opção senão batalhar com ele e executá-lo, na aventura Railroad o grupo teria a liberdade de decidir como abordar o encontro, talvez subornando a criatura, convencendo-a de que sua causa nobre também é importante para ela, ou, se assim decidirem, matá-la em combate. A maioria das aventuras mais atuais da quinta edição de Dungeons & Dragons seguem o estilo Railroad, enquanto as aventuras das edições anteriores, em sua maioria, eram mais lineares. Como o D&D é um sistema que trabalha com níveis e evolução dos personagens,
é natural que as aventuras sejam desenvolvidas de forma que acompanhem e tragam desafios de acordo com o nível dos personagens que estão jogando, o que muitas pessoas não curtem muito. Caso você seja uma dessas pessoas que não gosta muito da ideia de o nível da aventura e dos desafios serem calculados para o nível dos jogadores, você provavelmente vai curtir mais o estilo sandbox ou, na tradução literal, caixa de areia. O estilo sandbox é o que chamamos nos games de mundo aberto. Existe um cenário e os personagens interagem com ele onde, quando e como decidirem, independentemente do seu nível. Existem missões a serem realizadas, mistérios a serem descobertos e inimigos a serem confrontados, mas são os jogadores que escolhem se irão ou não atrás de todas essas coisas ao longo do jogo. Aventuras sandbox são sempre um grande desafio para o mestre, pois ele precisa criar um cenário pronto para ser explorado e estar preparado para improvisar de acordo com as atitudes e escolhas dos jogadores. Além disso, é importante manter esse cenário vivo e em constante evolução, independentemente da interação dos personagens com ele. Uma missão não vai ficar lá disponível para sempre, os mistérios não vão ficar insolúveis e os inimigos continuam fazendo suas maquinações, mesmo que os jogadores decidam realizar ações completamente aleatórias enquanto isso. Na minha opinião particular, acerca das aventuras sandbox, é que elas nunca serão completamente abertas e dar a liberdade que os jogadores esperam. O melhor exemplo que eu consigo pensar para sandbox é uma crônica de vampiro. O narrador cria a cidade, preenche ela com NPCs repletos de histórias, intrigas e segredos e dá para os jogadores informações a respeito do que se passa no cenário, quem são as personalidades mais destacadas e qual a função de cada NPC dentro do cenário. E aí deixa os jogadores livres para escolherem onde ir. Missões começam a surgir, mistérios se desenrolam e o grupo normalmente vai querer explodir algum lugar ou diablerizar algum ancião local. Porém, assim como na vida real, no RPG as ações têm consequências e dentro do jogo elas costumam ser brutais. Dentro do cenário de vampiro existe a tradição da máscara, que é uma regra, um mandamento que diz que os vampiros não podem mostrar sua verdadeira natureza aos humanos. Eles não devem chamar atenção para si, porque apesar de todo o poder que eles possuem, os humanos são extremamente mais numerosos e os vampiros jamais se esqueceram da Inquisição. Logo, o grupo sair pela cidade explodindo coisas chama a atenção das lideranças vampíricas da cidade, que vão querer acabar com qualquer um ou qualquer coisa que coloque em risco a tradição da máscara e a segurança dos vampiros locais. Porém, quando a gente, como narrador ou como mestre, aplica as consequências aos personagens, os jogadores não ficam felizes. Eles dizem que o narrador está sendo arbitrário, que não está deixando eles fazerem nada do que eles querem, logo o cenário não é aberto. Então, de acordo com a minha experiência, jogadores de RPG não lidam bem com a liberdade total dentro do jogo, sendo sempre necessário dar para eles um norte, um caminho a ser seguido, mesmo que você faça isso de forma bem sutil. Então é isso! Espero que você tenha gostado do conteúdo. Não se esqueça de curtir esse episódio, se inscrever no nosso perfil e ativar as notificações para não perder mais nenhum episódio assim que for lançado. Segue também o nosso perfil lá no Instagram, @PapoDadoRPG. Eu sou Henrique Miller e esse foi o Papo Dado Cast. E lembre-se, o ser humano é condenado a ser livre, pois assim que é atirado ao mundo, torna-se responsável por tudo que faz. Valeu!